Imagine comandar o maior exército da Europa e, de repente, descobrir que seus próprios soldados simplesmente se recusam a lutar. Ignoram ordens diretas, abandonam posições críticas e fogem da linha de frente, mesmo sabendo que podem ser presos, espancados ou até executados. Isso está acontecendo agora. E o Kremlin está em pânico, porque pela primeira vez desde o início da guerra, oficiais russos, não recrutas, não mercenários, oficiais de carreira estão dizendo em voz alta: nós não vamos morrer por isso. E tudo isso veio à tona graças a algo que Putin jamais imaginou: um vazamento devastador. No dia 26 de novembro, a inteligência militar ucraniana publicou um áudio interceptado que escancarou o colapso moral do exército russo. Na gravação, um comandante informa ao superior que suas tropas simplesmente abandonaram posições em Donetsk. Não recuaram para reorganizar. Não se reagruparam para um novo ataque. Eles apenas viraram as costas e foram embora. O superior, completamente fora de controle, explode. Onde esses desgraçados pensam que estão indo? Vou desligar os rádios deles agora. O áudio viralizou porque revela algo fundamental. Os soldados não fugiram por preguiça. Eles fugiram porque acreditam que foram enviados para morrer em operações sem sentido. E isso é apenas o início. O comandante revoltado continua, dizendo que no dia anterior não conseguiram avançar 1 metro e que naquela manhã não conseguiam sequer entrar na floresta. A voz dele mistura raiva e desespero. Desespero de quem sabe que, se os soldados recuam, o próximo alvo pode ser ele. O ponto é que, para um soldado russo, recuar sem autorização tem 3 possíveis resultados: ser preso, ser espancado ou simplesmente desaparecer. O exército russo tem um histórico brutal de punições. Há relatos de soldados amarrados a árvores em pleno inverno, enterrados em buracos como forma de disciplina, ou forçados a lutar até a morte contra outro desertor. Alguns são enviados para ataques suicidas como punição direta. E mesmo assim, em Donetsk, as tropas preferiram desobedecer. Isso revela um cenário gravíssimo. A situação no fronte está tão desesperadora que, para muitos, morrer é a opção mais provável de qualquer jeito. Então, se for para morrer, que seja tentando sobreviver, não obedecendo ordens irracionais. Mas o que mudou? A resposta está na nova estratégia russa. Putin começou a empurrar batalhões inteiros em ataques conhecidos como ondas humanas, grupos enormes de soldados enviados sem cobertura adequada contra posições ucranianas fortificadas, repletas de drones, minas e artilharia. Não é estratégia. É matemática. Quantidade sobre qualidade. Segundo o comandante em chefe ucraniano, General Sersky, só em 2024 a Rússia perdeu 427 mil soldados. E em 2025, a ofensiva por Pokrovsk já consumiu mais de 100 mil. Esses números circulam entre as tropas. E cada soldado sabe que suas chances de morrer são maiores que as chances de voltar para casa. A propaganda russa alimentou por anos a imagem de um exército invencível. Mas quando os soldados chegam ao fronte, a realidade é completamente diferente. Armas antigas, falta de munição, coletes insuficientes, soldados cozinhando em trincheiras porque não há equipe de apoio. Em alguns batalhões, cozinheiros e motoristas estão sendo enviados como infantaria. Em um áudio interceptado, um soldado afirma que cozinheiros estão sendo usados como tropas de ataque. E para piorar, muitos militares têm que comprar seu próprio equipamento: capacetes, óculos, coletes, munição, tudo com dinheiro do bolso. Com essa mistura explosiva de falta de recursos, ataques suicidas e punições desumanas, a pergunta que ecoa é inevitável: por que eu deveria morrer por isso? E então, chegamos ao número que aterroriza o Kremlin. Um relatório apresentado à ONU afirma que mais de 50 mil soldados russos
desertaram desde o início da invasão. Só em 2024 foram 13.500 condenações por deserção. E esses são apenas os casos oficiais. O número real é pior. A Ucrânia criou uma linha telefônica chamada Eu Quero Viver, onde soldados russos podem pedir rendição segura. De acordo com a imprensa europeia, mais de 6.500 militares ligaram pedindo para se render no primeiro ano. Não é apenas recusar ordens, é pedir ao inimigo para salvar sua vida. É por isso que o motim em Donetsk é tão perigoso para Putin. Deserções individuais são um problema. Mas quando unidades inteiras começam a recuar sem autorização, isso se torna algo muito maior. Um motim armado. Soldados com armas, veículos e treinamento militar se movendo sem comando central. Isso é o tipo de situação que começa pequeno, mas pode derrubar um governo autoritário. E vários analistas, inclusive russos, alertam que Donetsk é só a ponta do iceberg, porque as ordens de Moscou começam a perder força. E quando um regime autoritário perde o controle dos próprios soldados, nada mais funciona. Dias antes do motim, outra ligação vazada de um soldado na região de Serebriansk, em Luhansk, descrevia o terror absoluto no fronte. Você entra na floresta e tem um corpo sobre o outro, todos do mesmo batalhão. Se você entrar lá, 100% vira um saco preto. Esses relatos se espalham rápido. Um soldado conta para a família conta para outros. O moral desaba em cadeia, até que todos repetem a mesma frase: não queremos morrer. Oficialmente, o Kremlin diz que tudo está sob controle. Mas na prática, está longe disso. A doutrina militar russa depende de um único princípio: o soldado obedece, sempre. Se esse princípio quebra, toda a máquina de guerra russa racha no meio. E é exatamente isso que está acontecendo. Recrutas recusando mobilização. Mercenários estrangeiros pedindo para voltar para casa. Batalhões inteiros abandonando posições. E aí surge outro problema. Putin não pode punir todos. Ele precisa deles no fronte. Por isso a Rússia passou a recrutar soldados estrangeiros. Da Índia, Nepal, Cuba, vários países africanos e da Ásia Central. Muitos afirmaram que foram enganados ou coagidos, e alguns disseram que nem sabiam que iriam lutar na Ucrânia. O Kremlin está desesperado por novos corpos. Não por novos soldados, por corpos. A verdade é que o maior inimigo de Putin, neste momento, não está em Kiev. Está dentro do próprio exército russo. É a moral destruída. É o medo. É o colapso silencioso de um exército que não acredita mais na guerra que está lutando. E esse tipo de crise não se contém. Ela cresce. Ela se espalha. Ela vira motim. E um motim pode virar algo muito maior. A história mostra: impérios não caem quando perdem batalhas. Eles caem quando seus soldados param de obedecer. E talvez, pela primeira vez, o Kremlin esteja vendo esse processo começar, bem diante dos seus olhos. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais análises e atualizações do cenário militar mundial? Então se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias.